Então, estudo 29 de Marcos, estamos falando de Marcos 14, de versículos 43 a 72, né? Eita, mas que capítulo longo! Ó, só para você ter uma noção, tem 72 versículos esse capítulo. É quase um livro. É maior do que muitos livros que a gente vê lá no Novo Testamento, né? Lá no finalzinho, as cartas. Mas então vamos lá. Qual é o momento que nós estamos aqui, né? Jesus já saiu com a galera dele do jantar, que foi a ceia, e a gente ouviu uma piada que eu não aguentei, né? Que na ceia, Jesus pediu uma mesa para 26. Aí o dono da casa falou, mas por que 26? É que nós vamos sentar todos do mesmo lado para fazer a foto, né? Que é aquela cena do Michelangelo, né? Foi tudo uma jantinha, né? Uma jantinha do... Mas eles estavam lá, aí saíram, aí Jesus foi conversar com eles à parte, e aí ele já sabia quem que ia trair, tudo isso nós vimos na lição anterior. Se você está pegando o bonde agora, está no estudo 28 de Marcos, entra lá no YouTube que está lá. Então, a partir do capítulo 14, Jesus já conversou com eles, e aí, olha o que aconteceu, vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, a pergunta 1 é a seguinte: quem foram os que vieram junto com Judas? É interessantíssimo você ver, por quê? O texto diz o seguinte, né? Nós estamos no capítulo 14, versículo 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte os principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turma com espadas e porretes. Gente, essa turma era a liderança da igreja. Não é o soldado romano, não é exterminador de futuro. Não, é a cúpula da igreja. Sacerdote, escriba, ancião, e com eles a galera que estava com, aqui diz, espadas e porretes. Quer dizer, preparado para briga. Era o pessoal da baderna. E aí, o que estranha, gente, é que eram os sacerdotes que conheciam ele. Ele ia para o templo todo dia. Ele estava ensinando lá no templo, então todos sabiam quem era ele. E, no entanto, foram eles que foram com Judas. Se você ver na lição passada, nós vemos que Judas, ele traiu, mas o interessante é que foi ele que ofereceu. Não era a liderança da igreja que ofereceu para ele suborno. Não, ele foi e ele vendeu. Então, semana passada nós perguntamos quantas vezes nós vendemos a Jesus, né? Então, e hoje tem umas perguntas assim mais fortes, mais complicadas. Então, vamos lá. Então, com quem que foi? Quem foi com o Judas era quem? Os líderes da igreja e a turba, tá? E aí, a segunda pergunta 2, todo mundo sabe qual foi o sinal para que Jesus fosse identificado. Então, o texto diz o seguinte: ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. E aí eu te falo, o sinal da traição foi um beijo. Quantas vezes nós vemos no nosso meio, nós fazemos atitudes assim que aparentemente são delicadas, são boas, e no entanto nós estamos vendendo Jesus, nós estamos traindo Jesus disfarçado de coisa boa, tá? Então é muito complicado isso, porque tem muita gente que faz papel do bonzinho e tá entregando Jesus, e tá crucificando ele mais. Isso eu não falo para vocês, eu falo para mim. Quantas vezes eu não fiz isso, achando que estava fazendo uma coisa boa, estava traindo o evangelho do amor, tá? Então, aí o que aconteceu? Nisto, quem foi que sacou a espada? Todo mundo sabe essa história, e aqui Marcos não conta. Ele diz assim, nisso, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos que foi Pedro que fez isso. E aí, o Jesus pegou, deu uma dura nele. Nossa, o Marcos não conta, quem vai contar isso é Mateus, que Jesus pegou a orelha do soldado, o soldado era o tal do Malco, e grudou a orelha lá de novo, né? Tipo assim, não é isso. Entra depois no YouTube, tem uma charge, uma piadinha, não sei como é que chama aqui, que é um filme, né? Hoje em dia a gente ia chamar de Reel, sei lá, que é o seguinte, é o Exterminador do Futuro na época de Jesus. E é muito engraçado, porque é um cara dizendo que é o Schwarzenegger, que ele vai lá para defender Jesus. Então, é muito engraçado que ele
ele perde a paciência. E Jesus fica falando para ele, calma, cara, não é, eu tenho que passar por isso. E o Exterminador do Futuro, depois eu vou achar, eu ponho para vocês, é muito divertido. Querendo defender Jesus até as últimas consequências. Jesus falando, eu não preciso que me defendam, tá? Então, foi isso que Pedro fez. Pedro surtou, pegou e arrancou a orelha do cara. E aí, o que Jesus disse sobre essa prisão? E é muito interessante, porque Jesus olha e fala assim, vocês saíram com espadas e porretes para me prender, como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram, tá? Então, é isso que ele está falando. Eu estava lá, vocês me conhecem, por que resolveram agora? Mas o do poder não está em vocês. Isso está acontecendo para que se cumpra a profecia. Quer dizer, ele sabia que quem estava no controle era Deus, o Pai, e que essa turma estava sendo tudo usada para que o plano se concretizasse, né? E agora vem uma pergunta que há algumas controvérsias, que é assim, quem era o jovem do lençol, na sua opinião? O texto diz, seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Há duas opções, que é João, que era mais jovem, e o próprio Marcos, tá? Por que eu não acho que era João? Porque daqui diz que ele estava peladão, é o peladão do lençol, né? E João estava na ceia com eles. João nem está pelado na ceia, certo? E saíram da ceia, aí foram lá pro monte para conversar, teve a prisão, Jesus foi preso e tinha um com lençol. Então, é muito provável que tenha sido o próprio Marcos, porque o Marcos, na verdade, diz a tradição e a história que o cenáculo, da onde foi feita a última ceia, era a casa de Marcos, tá? Do pai do Marcos, com a mãe dele, que é Maria, tanto que depois, quando Pedro sai da prisão, ele tá tendo um culto na casa da Maria, mãe de Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé era irmão da Maria, mãe do Marcos, tá? Por isso que depois, lá na frente com Paulo, os dois batem de frente, Barnabé resolve, não, eu vou discipular o Marcos. E Paulo até reconhece que depois Paulo fala, me traz o Marcos, para mim é muito útil. Então, você vê a maturidade de Marcos. Esse Marcos que escreveu esse livro, ele não escreveu tudo de acordo com o que ele viu, porque, na verdade, ele ouviu tudo de Barnabé. Tudo que o Barnabé falou foi o que ele foi escrevendo. E aqui fala, o jovem coberto unicamente com lençol, eu não sei porque que ele estava peladão lá, entendeu? Mas ele estava. E aí eles foram tentar, ele devia estar andando em volta, escondido. E, no entanto, por isso que eu não acho que era João. Mas aqui Marcos não deixa bem claro, lá em Mateus você vai ter essa visão um pouco mais clara, tá? E aí Jesus foi levado para o sumo sacerdote. Então, a pergunta é, para quem Jesus foi levado para ser julgado? Ele não foi ser julgado no tribunal. Ele não foi na corte. Ele não foi no fórum. Ele não foi no juiz daqui da terra. Ele foi com quem julgou ele. Eram os membros da igreja, tá? Era o sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Esse povo que eram os religiosos da época, esse povo foi quem mandou Jesus para ser crucificado, tá? Aí você acha, ai, que absurdo, ai, não sabia que era Jesus. Quem fez isso? Você e eu fazemos isso. Todas as vezes que a gente se omite, que a gente, eu vou brincar de ser crente só no final de semana, hoje eu vou tirar uma folga, hoje eu vou fazer tal coisa. Quando você age dessa maneira, o que você está fazendo? Você está botando um cravo mais na cruz. Você está negando e você está direcionando Jesus para ser morto, tá? Eu e você. Então, a gente pensa que a gente é bonzinho, mas a coisa é complicada. E aí, 7 vem dizendo o quê? Quem seguia de longe? Bom, Jesus estava lá, vieram, ganhou o beijo do Judas, o povo catou, levou ele até o sumo sacerdote, o tal do peladão saiu fugindo, e aí Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. Pedro estava andando atrás.
lembra-se que Pedro falou para ele, Senhor, eu luto até o final contigo, foi até cortar a orelha do cara lá, né? E Jesus falou, você vai me trair. Imagina, se for possível, eu morro no teu lugar. E chegou na hora, Jesus falou para ele, lembra que Jesus falou, você, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Então, veja bem, vamos saber bem, não é o galo cantar 3 vezes. Ele ia negar por 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Então, o que acontece aqui? E ele disse que não. Aí, chega agora na hora, ele foi no pátio do sumo sacerdote, ficou entre os empregados lá. E aí, a pergunta 8 diz assim, quais eram os depoimentos contra Jesus? Então, é muito louco, porque olha o que os sacerdotes falavam, tá? Então, diz assim, os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. E nem assim o testemunho deles era coerente. Olha o que eles fizeram. Adaptando a verdade. Gente do céu, tem tanta gente hoje em dia que pega um texto no meio sem contexto e serve para fundamentar uma teoria, uma visão, uma doutrina, sabe? Sem saber realmente, Jesus falou, só que não era isso que ele estava falando. Então, para se solidificar, pega um texto de fora, dá uma mexida mais ou menos da forma que é conveniente, e de repente montam até seitas, tá? Igrejas e seitas. Então, por isso que nós temos que estar sempre ligado, e eu bato nessa tecla, vamos até o fim, vai saber na Bíblia, lê antes, lê depois o texto, para ver em que circunstância que isso foi escrito e qual era a intenção desse escrito, tá? Então, eles pegaram um texto, uma coisa que o Jesus falou, mexeram um pouquinho e foram acusar Jesus. E nós vemos isso hoje nessa diversidade de igrejas, nós vemos assim, cada coisa que o povo faz, eu acho que Deus tampa o olho, fala, não quero ver isso, porque distorcem a verdade, distorcem. E nós vemos isso muito hoje em dia. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, até os próprios escolhidos, eleitos, iam ser traídos e vão se desviar. Por quê? Mexe na palavra. Mexe. E a Bíblia é muito clara para quem acrescenta um i, ou um tio, ou tira. Então, tem dúvida de alguma coisa? Faça como os crentes de Bereia. E é muito legal você ver essa história de Bereia, quando estava Paulo e Silas pregando, eles chamaram, vem aqui, botaram eles dentro de uma sala, agora você conta o que você está falando. E conforme que eles falavam, eles iam, o Paulo e Silas falavam, eles iam comparando com as escrituras. Então, mas que povo chato. Chato não. Se nós fôssemos comparar com as escrituras tudo que a gente escuta, a gente não ia estar em tantos problemas que nós estamos hoje em dia. Você quer ver? Eu não sei quem é da minha geração, essa criançada mais nova não vai entender isso, mas quando eu era pequena, eu ouvia na escola, diz a Bíblia, é só botar um português mais clássico, que o povo acha que é na Bíblia, né? 1000 passarão e a 2000 não chegarão. Gente, quem é da minha geração cansou de ouvir isso. E ainda fala assim para dizer que está na Bíblia. Não estava, tanto que já chegou 2000, faz 23 anos que passou o ano 2000 e nós ainda estamos aí, né? Então, é bem por aí, sabe? Pega uma parte e diz que aquilo é da Bíblia, sabe? E com isso, edifica uma teoria, edifica uma doutrina e vai enganar muitos. Jesus disse que no final dos dias, muitos até serão enganados por causa disso, porque as pessoas manipulam. Então, você pega uma palavra de Jesus, adapta ao seu pecadinho e acha que está tudo bem. Não, porque a Bíblia diz isso, Então, não é, tá? Porque não existe a meia obediência, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso aqui. E aí, depois, a pergunta 9 diz o seguinte: em que afirmação de Jesus o sumo sacerdote se pegou para justificar a condenação? A pergunta então vamos lá.
Estava lá no tribunal, né? Lá no pátio do sumo sacerdote. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: mas que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste as blasfêmias, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Gente, eu gosto de ver porque esse povo, ele era intenso, né? Imagina, olha o povo exagerado. Jesus falou que era o Filho de Deus. O cara para, rasga as roupas, joga no chão, grita. Gente, isso é homem, gente. Isso é homem adulto, não é criançadinha. Nem adolescente histérico. É os marmanjos fazendo um negócio desse. Imagina a cena. Ai, não gostei do que eu vi. Rasga a roupa e tudo mais. E foi isso que fizeram, gente, uma reunião dessa. Sabe? O sumo sacerdote, um negócio que tinha que ser, não, o cara surta e vai para outro lado, né? E aí ele diz o quê? Que Jesus falava blasfêmia porque dizia que ele era o Filho do Homem, né? E aí todos julgaram o réu de morte. Gente, todos. Então, o que eles fizeram? A pergunta é, quais as palavras? Eles pegaram as palavras de Jesus e usaram para o condenar. E muitas vezes acontece isso conosco. E se bobear, muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas, tá? Precisa ter muito cuidado nisso, porque eu não quero fazer parte da condenação de ninguém. Então, vamos lá, eu quero fazer parte da salvação, da condenação não, né? E aí, o que acontece? A pergunta 10. Qual a atitude dos presentes? Enquanto tudo isso estava acontecendo, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Aí que ele começou a apanhar. Acho que todos nós já cansamos de ver filmes sobre a paixão de Cristo. O que é? Aquele Jesus. Primeiro que aquele Jesus louro, de olho azul, com o cabelo assim compridinho, uma coroa de espinho, 3 gotinhas de sangue. Ó, que meio. E aí você pega e vai ver o filme do Mel Gibson, né, que chama A Paixão de Cristo, e você vê um Jesus destruído, inchado, porque ele apanhou muito. Então, isso é mais perto da nossa realidade. E quem assistiu esse filme, quando saiu, eu lembro que na minha cidade, o cinema era direto. Começava às 9 da manhã e era direto e tinha fila para fora. Eu mesma fui assistir no horário com as funcionárias, eu paguei para todos irem. Então, terminava uma sessão e a outra turma. E depois que a turma saía, eu não conseguia mais trabalhar, porque todo mundo chorando, aí você tinha que conversar com o povo. Então, realmente foi um impacto, você vê, e ainda assim, ainda não foi exatamente o que Jesus passou, tá? Então, e você pensar que foi tudo isso no seu lugar, no meu lugar. Eu que tinha que ter passado por tudo aquilo, e, no entanto, foi ele. Então, já começaram a cuspir nele. Que coisa mais humilhante do que cuspir, dar murros e tomar abofetadas. Ele já começou a apanhar mesmo ali, e quieto. Por quê? Ele sabia. Sabe por que ele não fez nada? Ele tinha identidade. Ele sabia o que ia acontecer. E, então, ele não se desesperou. Tanto que ele não quis, a parte dele 100% homem, e ele foi lá e pediu, né? Lá no Monte da Transfiguração. Não, Transfiguração não. Depois, quando ele foi orar lá, e ele falar, Senhor, passa de mim esse cálice, Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então, o que acontece? Ele passou por aquilo, ele passou por uma situação, assim, humanamente terrível, porque ele estava fazendo tudo aquilo que ele sabia que ia ter um fim proveitoso, que era salvar a mim, que sou errada, que sou pecadora. Tá? Então, ele passou por tudo isso, e ele foi quieto porque ele tinha identidade, ele sabia o que estava por vir, e muitas vezes, por causa de uma coisinha assim, você esconde a Bíblia, você não fala que é crente, você não falta num domingo na igreja, para que não saibam que você é cristão. Então, agora nós vemos, você simpatiza com todas as coisas por ser o politicamente correto, a nossa sociedade está tão corrompida que até as igrejas estão aceitando heresias dentro da igreja, estão fazendo casamentos que não deveriam ser feitos, né? Estão fazendo coisas
que tira o padrão e a pureza da Bíblia, da igreja, de como tem que ser o Senhor. E a gente fica quieto para ficar bem com todo mundo. Ai, mas eu quero ser amor. Ai, o amor venceu. Não sei o quê. É contra a Bíblia, gente. Está errado. Está errado. E Jesus viu isso. Ele sentiu isso na pele. Ele apanhou, gente. Ele apanhou muito. E foi no meu lugar. Tudo aquilo que ele passou foi no meu lugar. E aí, o que acontece aqui? A 11. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se esquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu ali para o alpendre. E o galo cantou uma vez. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falaste. Para não ser esculachado, escarnecido ou perseguido, ele negou. E a hora que ele começou a praguejar e a negar, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Por que ele chorou aqui? A dor maior da vida de uma pessoa é o remorso. Tá? Pode ver, o remorso é a dor que acompanha a pessoa para o resto da vida. A sensação, a consciência de que fez uma coisa errada e prejudicou alguém que não merecia. Isso é remorso. É a dor mais forte que uma pessoa pode ter. Quando uma pessoa tem remorso, ela acaba... o remorso é uma dor tão grande que acaba motivando a suicídio, a outras coisas, desencadeando. Por quê? O remorso é uma dor que rasga por dentro. E aí, no filme mesmo, do Mel Gibson, eu tô achando que vale a pena a gente assistir, para ver de novo. Na hora que Jesus está lá, todo machucado, todo espancado, com a cara inchada, todo sangrando, ele olha e vê Pedro está fugindo e ele ganhou uma olhada. Gente, imagina essa olhada de Jesus para Pedro. Por isso que ele chorou desesperadamente. E aí eu vou perguntar para mim e para você: o que é que eu estou fazendo que vai fazer Jesus dar essa olhada para mim? Qual é o momento da minha vida que eu estou negando o fato de ser cristã para ter uma situação confortável? Aonde é que eu estou negando aquele que morreu no meu lugar? Então, a lição de hoje termina aqui, mas termina os textos, mas nós temos umas perguntas para fazer. Então, a primeira pergunta que eu quero, assim, incomodar mesmo, né? Mas você fala as coisas sempre com as perguntas cabeludas. É essa a ideia, vai fazer você pensar o que você está fazendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, certo? Você está vendendo Jesus? Você está vendendo Jesus? Você está traindo com gestos amáveis? Com um beijo, né? Você está traindo Jesus? Você está negando a Jesus? E aí? Quantas vezes nós fazemos isso durante o nosso dia a dia? E aí, quando chega a noite, você fala: hoje eu pisei na bola, Deus perdoa a multidão dos meus pecados. E tudo. Quer dizer, vai pedir perdão a multidão de pecados, você não se arrependeu de nenhum, tá? Então, tem que ser passo a passo. Então, eu quero deixar com vocês hoje. Vamos imaginar Pedro e aquele olhar de Jesus na hora que ele negou por 3 vezes. Aquele que disse: Mestre, se for possível, eu morro no teu lugar. Arrancou a orelha do outro lá, porque estava. Pedro fez tudo isso e negou. E quanto mais nós estamos fazendo isso. Então, é para ficar assim, vamos ter em mente o que eu estou fazendo, que eu estou negando a Jesus no meu dia de hoje. Então, você vai imaginar Jesus todo sangrando, todo apanhado, olhando para você, tipo assim: eu falei. E com isso a gente encerra o nosso estudo de hoje com essas 3 perguntas, para você pensar: aonde que eu estou fazendo igual? O que é que eu estou repetindo? Qual é a atitude que eu estou tomando que não vai de acordo
com a palavra de Deus, de acordo com a minha vida do nascido de novo. O que é que eu estou fazendo hoje? E a semana que vem a gente vem para o estudo 30 de março. Beijo para vocês, até a próxima semana.